Bom dia, todo mundo, pessoal, galera do inglês. Estamos aqui com o Quebrando Tabus do Inglês novamente. E hoje vamos estudar a segunda aula dos conditionals, os second and third conditionals, tá bom? Da mesma maneira que os zero and first conditionals têm algumas similaridades, o second and third conditional também tem similaridades, tá ok? Por isso eles estão divididos em duas aulas, para que vocês possam perceber as semelhanças e aí as diferenças, tá ok? Porque as semelhanças é que causam confusão. E aí vamos separá-las, né? São somente semelhanças, não são igualdades, tá bom? Esses dois conditionals têm uma característica comum de trabalharem com uma relação passada, tá? Uma suposição passada, tá? Eles utilizam verbos do passado. Aqui nós temos o Simple Past e aqui nós temos o Past Perfect, tá bom? Então aqui temos o Simple Past, correto? If I won the lottery, tá bom? If I were you, aqui um detalhe. A conjugação do verbo to be para o I é I was there, I was in Brazil, I was very happy, tá? Mas quando eu coloco o if na frente, é muito comum nós termos o were. O was não está errado, mas nesse caso o were é muito mais comum, é possível e está correto. If I were you, tá ok? Quando tem o if, somente quando tem o if. Se não tiver a condição na frente, normalmente I was. Tudo bem, então nós temos aqui o Simple Past, tá? Esses dois verbos estão conjugados no Simple Past. Aqui nós temos a conjugação do Past Perfect, também passado. Mas com certeza o Past Perfect tem uma ideia diferente do que o Simple Past, correto, pessoal? Outra característica, uma semelhança que nós temos é o would. Ambos utilizam o would, né? Aqui eu vou utilizar o would. Aqui está um would negativo, né? Mas é um would plus, né? O simple present. É aquela ideia de eu compraria, eu não fumaria, eu iria, correto? E aqui eu tenho o would plus present perfect. Ok? Que seria aquela ideia, eu teria comprado, eu não teria fumado, tá bom? Então, semelhanças, would, past, mas com significados bem diferentes. Mais uma semelhança, e acho que essa é a mais importante de todas, e que é somente uma semelhança, não é uma igualdade. Nós temos aqui o verbo win no passado, Só que aqui ele é o win, o past tense dele, é o tempo passado dele. Aqui nós temos o particípio. Muitas pessoas se confundem com isso, né? O verbo win. To win, won. Bom. Ganhar, vencer. Ganhei, ganhou. Ganharam. É o past tense. E aqui é o particípio. Ganho, ganhado. Ok, pessoal? Muito fácil às vezes se confundir. E aí, mas aqui é o won, aqui é o won. Caímos novamente naquela mesma conversa da aula passada. Uma palavra com dois significados. Tá? Isso acontece em muitos verbos. To read, read. Tá bom? E tem o put. As três palavras com significados diferentes. É uma língua resumida, uma língua mais simples, mas aí causa confusão. Então vamos aqui observar o que nós estamos dizendo no second conditional.
If I won the lottery, I would buy a house. If I were you, I wouldn't smoke so much. Vamos traduzir? If I won the lottery. Se eu ganhasse na loteria. Essa é a tradução do português, tá? Nesse caso, por conta do if, não é ganhei, é ganhasse. Tá bom? É uma situação que estabelece uma condição. Se eu ganhasse na loteria no futuro, né? Se eu ganhasse na loteria, né? É algo que um subjuntivo presente e passado, futuro, né? Trabalha com todos eles, né? Se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma casa. Se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma casa. Né? I would buy a house. E aqui, se eu fosse você, if I were you, eu não fumaria tanto. If I were you, I wouldn't smoke so much. Tá bom? Então, na verdade, isso aqui funciona como um conselho, essa segunda frase aqui, né? Você olha para uma pessoa, a pessoa fuma um cigarro atrás do outro, você aconselha, olha, se eu fosse você, eu não fumaria tanto, tá bom? E é uma condição que diz respeito ao futuro também, né? Então, é uma condição. Se eu fosse você, mas eu não sou você, tá? É aquele conselho meio que intrometido. E o third conditional? Bom, o third conditional, ele estabelece uma condição de algo que aconteceu no passado e não deu certo e você fica pensando no futuro. É meio que um arrependimento aqui, tá? If I had won the lottery, I would have bought a house. Se eu tivesse ganho na loteria, eu teria comprado uma casa. E se eu tivesse ganho, if I had won the lottery, I would have bought a house. Então, esse aqui é o terceiro conditional do segundo aqui, ó. If I won the lottery, if I had won the lottery. Se eu ganhasse na loteria, se eu tivesse ganho na loteria, eu compraria uma casa, eu teria comprado uma casa. São ideias diferentes, correto? E agora, essa frase é o third conditional desse second aqui, ó. If I were you, if I had been you. Aqui já aconteceu alguma coisa errada nesse caso, tá? O third conditional é um passado que deu errado. Você já está se lamentando de um erro passado. If I had been you, se eu tivesse sido você, eu não teria fumado tanto. I wouldn't have smoked so much. Novamente, ó. Nós temos uma situação de arrependimento. Tá ok, pessoal? If I had been you, I wouldn't have smoked so much. Past perfect, would plus present perfect. Simple past, would plus simple present. Ok, pessoal? Ideias diferentes, construções parecidas, mas muito, muito úteis. Trabalhem bastante com esses 4 conditionals. Eles abrem muito o campo para que vocês possam se comunicar, dizer condições, situações, arrependimentos, né? Esse aqui exatamente, você pensa no passado. If I had studied more, if I had studied way more, I would have passed the test. Tá bom, pessoal? Muito útil isso para se referir a situações passadas que você não atingiu a sua meta. Tá ok? Até a próxima. Tudo de bom a todos vocês. Até mais.